Pare tudo o que você está fazendo, porque a informação que eu vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a cebola. Esse alimento, que parece inofensivo, presente em quase todas as cozinhas do mundo, pode se transformar em um verdadeiro risco para a sua saúde se for consumido da maneira errada. Sim, você ouviu certo. Aquela cebola que dá sabor ao arroz, que deixa a carne mais marcante, que realça qualquer salada, pode estar trazendo mais malefícios do que benefícios dependendo de como você a utiliza no dia a dia. E o pior, esses erros são cometidos por milhões de pessoas todos os dias, sem nem imaginar que estão prejudicando seu corpo em silêncio. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 9 erros que você nunca deve cometer ao comer cebola. E atenção, não pense que isso é exagero. A ciência já comprovou que, embora a cebola seja um alimento cheio de nutrientes e compostos protetores, ela também pode irritar, intoxicar e até agravar doenças pré-existentes quando mal consumida. É por isso que você precisa assistir este vídeo até o final, porque eu tenho certeza que pelo menos um dos erros que vou revelar aqui já faz parte da sua rotina. Então já aproveita e deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas e ainda garante que você não perca nenhuma das próximas revelações chocantes sobre os alimentos mais comuns do seu dia a dia. Aqui você vai descobrir que o que parece inofensivo pode ser, na verdade, um veneno escondido no seu prato. E vamos direto ao ponto, porque o primeiro erro já é capaz de causar sérios problemas, e acredite, é um dos mais comuns que eu vejo as pessoas cometerem. O erro número 1 é comer cebola crua em excesso e, pior ainda, em jejum. A cebola crua é riquíssima em compostos sulfurados. São eles os responsáveis pelo cheiro forte que impregna nas mãos e pelo gosto intenso que pode até deixar o hálito carregado. Esses compostos, em pequenas quantidades, são benéficos. Eles ajudam a combater bactérias, têm ação antioxidante e podem até colaborar na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas o problema é que, em excesso, eles deixam de ser aliados e passam a ser inimigos do seu organismo. Quando você consome cebola crua em grandes quantidades, principalmente de estômago vazio, esses compostos entram em contato direto com a mucosa gástrica, que ainda não está protegida por outros alimentos. O resultado: irritação imediata. Muitas pessoas relatam sensação de queimação, azia, refluxo, arrotos constantes e até dores abdominais intensas. Se você já sofre com gastrite ou esofagite, esse hábito pode agravar muito o quadro, causando inflamações ainda mais severas e até hemorragias em casos extremos. Além disso, o consumo exagerado de cebola crua em jejum pode atrapalhar a absorção de nutrientes de outros alimentos ingeridos depois. Isso acontece porque o excesso de compostos sulfurados pode interferir no equilíbrio ácido do estômago, comprometendo a digestão das proteínas e atrasando o esvaziamento gástrico. Ou seja, você come, mas sente que a comida fica parada no estômago, gerando desconforto e inchaço abdominal. Outro ponto que muita gente ignora é o impacto sobre o hálito e a saúde bucal. Comer cebola crua em excesso, especialmente sem ter nada no estômago para diluir o efeito, potencializa a liberação de gases sulfurados que saem não só pela respiração, mas também pela transpiração. O cheiro pode ficar impregnado na boca e na pele por horas, e não há escovação que resolva de imediato. Isso pode parecer apenas um incômodo social, mas para quem sofre de refluxo, por exemplo, esse odor persistente é um sinal claro de que o estômago está sofrendo com o excesso de irritação. E se você pensa que esse erro afeta apenas o estômago, está enganado. Estudos já mostraram que a sobrecarga gástrica pode se refletir no fígado, um órgão que participa ativamente do metabolismo desses compostos. Em pessoas com doenças hepáticas prévias, exagerar na cebola crua pode piorar sintomas como fadiga, náusea e até dor abdominal. Portanto, se você gosta de cebola crua na salada ou em sanduíches, a recomendação é simples: moderação. Evite o consumo em jejum e nunca exagere na quantidade.
Uma fatia fina pode trazer os benefícios sem causar problemas, mas encher o prato de cebola crua é praticamente um convite para dores e desconfortos. Esse foi apenas o primeiro erro da lista, mas já deu para perceber como a cebola, quando mal utilizada, pode ser prejudicial. E acredite, os próximos erros são ainda mais surpreendentes, porque envolvem desde a forma de armazenamento até combinações que podem ser fatais para o seu corpo. Se o primeiro erro já te deixou em alerta, prepare-se, porque o segundo é ainda mais traiçoeiro. Muita gente acha que está economizando tempo ou até evitando desperdício, mas na prática está colocando a saúde em risco de uma forma que quase ninguém imagina. O erro número 2 é guardar cebola já cortada fora da geladeira ou por muito tempo antes de consumir. Isso parece inofensivo, mas é um dos maiores erros que você pode cometer na cozinha. A cebola, quando cortada, libera enzimas e óleos essenciais que entram em contato com o oxigênio. Esse processo, chamado oxidação, não só altera o sabor e o cheiro do alimento, como também cria um ambiente perfeito para a proliferação de micro-organismos. Muita gente tem o hábito de cortar meia cebola, usar uma parte na refeição e deixar a outra metade em cima da pia ou dentro de um pote mal fechado. O problema é que, em poucas horas, essa cebola começa a acumular bactérias e até fungos invisíveis a olho nu. Além disso, a superfície exposta pode absorver odores e partículas do ambiente, tornando-se uma esponja de contaminação. Agora imagine, você acha que está aproveitando o alimento, mas na realidade pode estar ingerindo um pedaço carregado de micro-organismos que, em contato com o seu organismo, podem provocar intoxicação alimentar, diarreia, dores abdominais e até infecções mais graves. Isso sem falar no risco aumentado para pessoas com imunidade baixa, como idosos, gestantes e quem já tem doenças crônicas. Outro detalhe importante: quando a cebola cortada é guardada fora da geladeira, ela libera gases sulfurados que aceleram o processo de degradação. O alimento perde suas propriedades benéficas, como antioxidantes e vitaminas, e passa a ter um efeito contrário. Em vez de proteger, ele sobrecarrega seu sistema digestivo. Mas não pense que guardar na geladeira de qualquer jeito resolve. O armazenamento incorreto também é um grande perigo. Colocar a cebola cortada em potes abertos ou em recipientes plásticos comuns, sem vedação, faz com que ela continue oxidando e, pior, contamine outros alimentos guardados próximos. O cheiro forte se espalha e os micro-organismos podem se transferir de um alimento para outro. A forma correta de armazenar uma cebola já cortada é simples, mas pouca gente segue. Deve-se colocá-la em um recipiente hermético, bem vedado, de preferência de vidro, e mantê-la refrigerada. Mesmo assim, o ideal é consumi-la em até 24 horas. Passou disso, a recomendação é descartar, por mais doloroso que pareça jogar comida fora. A sua saúde vale muito mais do que algumas fatias de cebola reaproveitadas. E aqui entra outro detalhe que pouca gente sabe. A cebola mal armazenada não só aumenta o risco de intoxicação, como também pode produzir compostos que favorecem a formação de radicais livres no organismo. Esses radicais livres estão diretamente ligados ao envelhecimento precoce das células e ao aumento do risco de doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e até câncer. Ou seja, ao deixar uma cebola cortada sobre a pia ou na geladeira aberta por dias, você não está apenas consumindo algo com gosto e cheiro desagradáveis. Está, de fato, ingerindo uma fonte de toxinas que, aos poucos, minam a sua saúde. E não é só na cozinha de casa que isso acontece. Restaurantes e lanchonetes que preparam grandes quantidades de cebola para adiantar o serviço podem cometer esse mesmo erro. Por isso, ao comer fora, especialmente em locais de procedência duvidosa, desconfie sempre daquela cebola picada, ou em rodelas que parece estar há horas exposta no balcão ou sobre os pratos. A aparência pode até enganar, mas a contaminação invisível pode ser devastadora para o seu corpo. E aqui vai um alerta extra. Algumas pessoas acreditam que cozinhar ou fritar a cebola cortada e armazenada por muito tempo elimina os riscos. Isso não é totalmente verdade. Embora o calor mate boa parte das bactérias, algumas toxinas liberadas por elas permanecem ativas mesmo depois do preparo.
Essas toxinas não são destruídas pelo cozimento e continuam prejudiciais ao organismo. Portanto, se você tem o hábito de cortar cebola e guardar por dias, está cometendo um dos erros mais perigosos dessa lista. O certo é cortar apenas a quantidade necessária para a refeição e evitar guardar o que sobra. E, se realmente precisar armazenar, faça do jeito certo, mas nunca ultrapasse o limite de um dia. Esse foi o segundo erro, e já deu para perceber como ele pode passar despercebido, mas trazer consequências sérias para a saúde. E ainda temos outros erros ainda mais surpreendentes, que envolvem desde o preparo da cebola até as combinações que podem transformar esse alimento em uma verdadeira bomba para o organismo. Se você acha que já conhece todos os perigos da cebola, se prepare, porque o próximo erro é tão comum que provavelmente você já cometeu várias vezes sem nem imaginar. E esse hábito, que parece até saudável, pode ser um gatilho silencioso para problemas sérios de digestão e até intoxicação. O erro número 3 é consumir cebola estragada ou em início de deterioração. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas acreditam que retirar apenas a parte escura, murcha ou com manchas da cebola é suficiente para aproveitar o restante. Infelizmente, isso é um engano perigoso. A cebola é um alimento rico em água e açúcares naturais. Quando ela começa a apresentar pontos de apodrecimento, mesmo que pequenos, já existe uma proliferação interna de fungos e bactérias que não ficam restritos àquela parte visível. Ou seja, quando você corta e retira apenas o pedaço escuro, pode estar deixando no prato uma grande quantidade de micro-organismos invisíveis, que continuam vivos no restante da cebola. Esses micro-organismos podem liberar toxinas extremamente nocivas para o corpo. Algumas delas são chamadas micotoxinas, substâncias produzidas por fungos que podem causar intoxicação alimentar grave, diarreia, vômitos, dores intensas no abdômen e, em casos mais sérios, até comprometimento do fígado e dos rins. O problema é que essas toxinas não desaparecem com o cozimento ou fritura. Isso significa que mesmo colocando a cebola no fogo, elas podem continuar ativas e prejudiciais à saúde. Outro ponto é que a cebola deteriorada sofre alteração nos compostos sulfurados que a tornam tão característica. Esses compostos, quando degradados, podem gerar substâncias irritantes para o estômago e o intestino, causando inflamações e aumentando o risco de gastrite, colite e outros problemas gastrointestinais. E o detalhe que torna esse erro ainda mais perigoso é o seguinte: muitas vezes a cebola aparenta estar boa por fora, mas já está comprometida por dentro. Quem nunca pegou uma cebola aparentemente firme, mas que ao cortar revelou uma parte interna escura, mole ou com odor estranho? Essa é uma armadilha clássica. A cebola já passou do ponto de consumo seguro, mesmo que, externamente, não parecesse tão ruim. O correto é sempre analisar a cebola antes de consumir. Se ela apresenta cheiro desagradável, partes moles, manchas pretas ou sinais de mofo, a recomendação é clara: descarte imediatamente. Não vale a pena tentar salvar. E lembre-se, intoxicações alimentares podem ser leves em algumas pessoas, mas em crianças, idosos ou pessoas com baixa imunidade, podem levar a complicações sérias que exigem atendimento médico. Outro erro relacionado é guardar cebolas em locais úmidos ou sem ventilação adequada. A cebola deve ser armazenada em ambiente fresco, seco e arejado. Guardá-la em sacos plásticos ou dentro da geladeira quando ainda está inteira e com casca favorece o surgimento de mofo e acelera o processo de deterioração. Isso aumenta a chance de você acabar consumindo uma cebola já comprometida, mesmo sem perceber. E aqui vai mais uma informação que pouca gente conhece. Algumas espécies de fungos que atacam a cebola podem produzir aflatoxinas, substâncias com potencial cancerígeno. Estudos já associaram o consumo contínuo e repetido de alimentos contaminados por aflatoxinas com o aumento do risco de câncer de fígado. Ou seja, aquele hábito de aproveitar uma cebola, já começando a estragar, pode, a longo prazo, expor o corpo a toxinas perigosíssimas. Mas por que tanta gente comete esse erro? O motivo é simples: a cultura de evitar desperdício. Em muitas casas, descartar uma cebola inteira só porque tem uma parte ruim parece exagero.
Porém, nesse caso, é um exagero necessário. Sua saúde deve vir em primeiro lugar. E não pense que isso vale apenas para cebolas grandes. As cebolas pequenas, como a roxa ou a cebola pérola, também podem esconder deterioração interna. A diferença é que, por serem menores, muitas vezes as pessoas acabam usando mesmo assim, sem analisar com cuidado. Mais uma vez, cheiro, textura e aparência são os principais sinais de alerta. Portanto, se você quer evitar esse erro, a regra é clara. Nunca consuma cebola com sinais de deterioração. Nem cozida, nem frita, nem assada. A melhor escolha é sempre descartar. E para evitar que isso aconteça com frequência, armazene corretamente e compre apenas a quantidade necessária para alguns dias. Esse foi o terceiro erro da nossa lista, e como você percebeu, ele é muito mais comum do que parece. O problema é que os danos causados pelo consumo de cebola estragada podem ser imediatos e graves, e em alguns casos até irreversíveis. Nos próximos erros, você vai descobrir outros hábitos aparentemente inofensivos que, na verdade, estão sabotando a sua saúde toda vez que você coloca cebola no prato. Até agora, você já viu como a cebola crua em jejum pode agredir o estômago e como armazenar de forma incorreta pode ser um veneno silencioso. Também já entendeu os riscos de consumir cebola estragada. Mas o erro que eu vou revelar agora é ainda mais traiçoeiro porque parece algo saudável, mas, feito da forma errada, pode comprometer seriamente a sua saúde. O erro número 4 é exagerar na cebola frita ou caramelizada em excesso de óleo e açúcar. Muita gente acredita que a cebola frita é apenas um detalhe de sabor, aquele toque crocante sobre o prato ou aquele acompanhamento irresistível no sanduíche. O problema é que para chegar a essa textura e sabor adocicado, geralmente ela é preparada em óleo em alta temperatura, muitas vezes reutilizado, e em alguns casos até com adição de açúcar para intensificar a caramelização. Aqui começam os problemas. A cebola, ao ser exposta a temperaturas muito altas, perde grande parte de suas propriedades antioxidantes e vitaminas. Os compostos sulfurados, responsáveis por tantos benefícios, se degradam, e no lugar deles surgem substâncias nada saudáveis, como os produtos de glicação avançada e acrilamida, ambos relacionados ao aumento do risco de inflamações crônicas e até ao desenvolvimento de câncer. Além disso, o óleo usado na fritura sofre oxidação em temperaturas elevadas. Isso significa que ele libera radicais livres em abundância que vão parar diretamente no seu organismo. O resultado é uma sobrecarga para o fígado, para o sistema cardiovascular e para as células como um todo. Se você já tem histórico de colesterol alto, pressão elevada ou problemas hepáticos, esse hábito pode acelerar ainda mais a progressão da doença. Outro ponto é a adição de açúcar no processo de caramelização. Embora o sabor fique irresistível, essa prática aumenta consideravelmente a carga glicêmica do prato. Em excesso, isso favorece o ganho de peso, eleva os níveis de glicose no sangue e aumenta o risco de resistência insulínica e diabetes tipo 2. Ou seja, aquele acompanhamento que parece inocente pode estar sabotando sua saúde metabólica sem que você perceba. E não podemos esquecer do sal. Muitos preparos de cebola frita levam também bastante sal para realçar o sabor. O excesso de sódio, como você já sabe, está diretamente ligado à hipertensão arterial, retenção de líquidos e problemas renais. Outro detalhe preocupante é que a cebola frita, em especial aquelas industrializadas vendidas em pacotinhos, é altamente ultraprocessada. Além de conter gorduras de baixa qualidade, óleos refinados e excesso de sal, muitas vezes elas recebem conservantes, realçadores de sabor e até corantes artificiais. Tudo isso faz com que o que deveria ser apenas cebola se transforme em um coquetel químico pouco saudável. O consumo frequente de cebola frita ou caramelizada em excesso também pode afetar diretamente o trato digestivo. Ao contrário da cebola cozida ou refogada levemente, a fritura deixa o alimento mais pesado, difícil de digerir e mais propenso a causar azia, refluxo e gases. Pessoas com gastrite, úlcera ou refluxo gastroesofágico geralmente relatam piora significativa dos sintomas,
quando consomem cebola preparada dessa forma. Mas então, qual seria a alternativa segura? A recomendação é simples. Se você gosta de cebola com sabor mais adocicado e suave, prefira refogar em pouca gordura, em fogo baixo, deixando-a dourar naturalmente. Assim você preserva parte dos compostos benéficos e evita a formação de substâncias tóxicas. Já em relação à cebola crocante, em vez de fritar, você pode assar no forno com um fio de azeite, controlando melhor a temperatura e reduzindo o impacto negativo. E lembre-se, a moderação é sempre a chave. Comer cebola frita de vez em quando, em pequenas quantidades, não vai causar grandes problemas. O erro é transformar isso em hábito diário, acumulando gordura ruim, açúcar, sódio e toxinas no corpo ao longo dos meses e anos. Vale destacar também o impacto social e cultural desse erro. Em muitos fast foods e restaurantes, a cebola frita é vendida como um extra irresistível, adicionada em hambúrgueres, carnes e até saladas. Isso normaliza o consumo frequente e leva muitas pessoas a acreditar que é algo inofensivo. Mas agora você já sabe que por trás do sabor agradável, existe um verdadeiro risco para a sua saúde. Portanto, se você realmente gosta da cebola frita, repense a frequência e a forma de preparo. E nunca se engane achando que só porque é cebola, ela vai ser saudável em qualquer forma. O modo de preparo faz toda a diferença entre um aliado da saúde e um inimigo silencioso. Esse foi o quarto erro da lista. E tenho certeza que você já se identificou em algum momento com esse hábito. Mas atenção, os próximos erros vão expor práticas ainda mais perigosas, ligadas não só à forma de preparo, mas também a combinações de alimentos que podem ser devastadoras para o organismo. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Até aqui, você já descobriu vários erros que podem transformar a cebola em uma inimiga perigosa da sua saúde. E agora, para encerrar essa lista, eu vou revelar o último erro, aquele que muita gente comete por acreditar que, quanto mais cebola, melhor. Mas a verdade é que o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta. O erro número 9 é consumir cebola em excesso acreditando que seus benefícios não têm limites. É inegável que a cebola tem propriedades incríveis. É rica em antioxidantes, contém compostos sulfurados que combatem bactérias, ajuda no controle da pressão arterial e pode até ter efeito protetor contra algumas doenças crônicas. Mas nenhum alimento, por mais saudável que seja, deve ser consumido de forma exagerada. O erro está em transformar a cebola em protagonista de todas as refeições, em grandes quantidades, acreditando que isso trará apenas vantagens. O que acontece na prática é o oposto. O excesso de cebola pode causar distúrbios gastrointestinais, como gases, cólicas, refluxo e diarreia. Os compostos sulfurados, quando